Salve, salve, rapaziada! Cheguei! Professor Nascimento na área, disciplina de História, Colégio Positivo Júnior. Estamos aqui hoje para efetuar as correções dos exercícios sobre Grécia Antiga. Iremos falar sobre a Grécia, galerinha, então vem comigo, sem tempo a perder! Dá uma olhada pra esse bando de coisa aí, ó. Quando a gente fala em Grécia, um monte de coisa vem na nossa cabeça. A gente já pensa, né, nos deuses, semideuses, heróis, Percy Jackson, ladrão de raios. Pensamos nas Olimpíadas, pensamos nas esculturas gregas, pensamos nos filósofos, pensamos na arquitetura. Tem games, o teatro, meu Deus, a medicina. Quanta coisa os gregos trouxeram pra gente, quantas coisas os gregos contribuíram pra nós. Então, galera, quando a gente fala em Grécia, todas essas coisas maravilhosas que fazem parte da nossa sociedade, que a gente tem como referência, vem desses caras, beleza? No entanto, para que a gente possa falar sobre Grécia, primeiro a gente tem que fazer a localização geográfica. Aí, professor, mas não é hora de geografia? Não é, mas você tem que saber localizar onde é que fica a Grécia. Quando a gente fala em Grécia, a gente geralmente já pensa assim, tá na Europa. Na região sul da Europa. O país constituído chamado Grécia está localizado, sim, no sul da Europa. Perfeito! No entanto, quando a gente fala da Grécia clássica, da Grécia antiga, existe a ideia de mundo grego. Ou seja, não existe um único lugar onde estão todas as cidades gregas. Não. As cidades de influência grega estavam espalhadas num território muito maior do que hoje nós chamamos de Grécia, tá? Então, para a localização básica, a gente parte que a maioria das cidades gregas estava realmente localizado no sul da Europa. Mas nós já sabemos, porque somos estudantes positivos, nós já sabemos que o mundo grego era uma região muito maior, uma ideia muito maior do que apenas um único território. Então, para a gente entender, né, no século 8, né, antes de Cristo, antes do nascimento de Jesus Christ, nós teremos um período de muitas invasões e ocupações naquela região, tá? Vários povos indo-europeus, né, povos diferentes, vão começar a se estabelecer naquela região, onde nós conhecemos como Grécia Clássica ou Grécia Antiga, né? Para você ter uma ideia, povos cretenses, aqueus, eólios, jônios, dórios, um povo guerreiro, extremamente violento, um povo que escravizou os demais povos, né? Muitos outros povos. Então, são povos distintos. Você não precisa ficar decorando o nome. Aí, qual que é o aquilo, qual que é o eólio, qual que é o jônio. Não se preocupa com isso, beleza? Não se preocupa. O que você tem que lembrar é que eram cidades, né? Povos diferentes que foram se estabelecendo e começaram a se desenvolver, até a surgirem as cidades. Para você ter uma noção, os cretenses, né, na ilha de Creta se desenvolveram, se estabeleceram naquela região, uma região que se tornou muito rica, se tornou muito grandiosa, próspera, né? A base da civilização grega, se desenvolveu o comércio marítimo até pela proximidade do mar Mediterrâneo ali, então muito intenso comércio, e a principal cidade dos cretenses, né, era a cidade de Knossos, onde se desenvolveu o mito do Minotauro, é um dos mais famosos mitos gregos, para você ter uma noção, de uma criatura que era metade humana, metade touro, e que se alimentava, né, de carne humana, e que foi morta num labirinto, né, pelo herói chamado Teseu. Mas, professor Nascimento, por que existem tantos mitos na Grécia? Bom, galera, em se tratando de mitos, a mitologia grega que era tão famosa, né, a gente entende que os gregos utilizavam esses mitos para explicar o mundo que eles desconheciam, né? Como eles ainda não tinham, né, uma ciência, né, digamos assim, que nós temos hoje, né? Eles usavam muitas vezes os mitos para explicar aquilo que eles ainda desconheciam, como vários outros povos também tinham seus mitos e suas lendas. E em se tratando de histórias, mitos, lendas e etc., uma das grandes personalidades, um dos grandes escritores, um dos grandes poetas da Grécia Antiga é um cara chamado Homero. Esse carinha que você tá ouvindo aí, né, esse bonitão que você tá vendo, quando você vê na rua você já pode cumprimentar ele, né? Ele escreveu duas obras muito importantes para que a gente pudesse entender muito da cultura dos gregos.
Para você ter uma ideia, ele escreveu uma obra chamada Ilíada, onde narra a Guerra de Troia, a famosa guerra daquele cavalo, né, que você tá tendo que fazer uma pesquisa até, né, para mostrar depois pro professor lá uma história em quadrinho que você vai fazer. Pois é, essa história mesmo, do cavalo de Troia, onde vários gregos entraram na barriga do cavalo, a guerra onde destruiu a cidade de Troia e aonde surge aquele guerreiro Aquiles que foi morto com uma flechada, né, a partir, né, quando a flecha atinge o seu calcanhar, perfeito. Também o Homero escreveu a história, um livro, né, chamado Odisseia, que conta as aventuras de um cara chamado Ulisses. Essas histórias, assim, Ilíada, Odisseia, elas ainda não têm comprovação científica, elas ainda não têm provas concretas. Nunca foi encontrado, por exemplo, encontramos os fósseis lá da Batalha dos Gregos, encontramos nas ruínas de Troia, encontramos a espada que era de Aquiles, encontramos o navio de Ulisses. Nunca foi encontrado nada disso. Mas, basicamente, mesmo que não tenha provas concretas, a gente consegue entender muito da cultura grega ali através dessas obras do nosso amigo Homero. Agora, existiram muitas cidades gregas, várias cidades gregas, mas elas não surgiram do nada. Não foi do nada que, por exemplo, a terra se abriu e as cidades começaram a aparecer. Para você ter uma ideia, as cidades gregas foram se formando a partir de pequenas comunidades. As cidades gregas, né, surgem a partir dos chamados genos. Dá uma olhadinha aqui, né, dá uma olhadinha que você está vendo aqui, ó, esse esqueminha aqui. Pois é. Mostra ali, né, que os genos são as primeiras comunidades, depois as frátrias se tornam, né, comunidades maiores, depois vem as tribos, para depois surgirem as polis, ou polis no plural, chamada também, né, conhecida também como cidades-estado gregas. Mas, professor Nascimento, o que é uma cidade-estado? Cidade-estado, galera, é uma cidade autônoma, é uma cidade independente, com leis e governos próprios. Por exemplo, existia lá na Grécia a cidade de Tebas, a cidade de Corinto, a cidade de Olímpia, a cidade de Argos, as principais, Atenas e Esparta. Mas cada um tinha suas leis, cada um tinha seu governante, cada uma tinha o seu tipo de governo. Por exemplo, existiam leis em Atenas que não funcionavam em Esparta, né? Existiam, o rei de Esparta não mandava em Tebas, né? Os governantes de Tebas não tinham qualquer autoridade em Corinto. E por aí vai. Cidade-estado é cidade autônoma. Só que, basicamente, na Grécia a gente chama essas cidades de polis. Uma coisa muito importante que você não pode esquecer, tá? É que nunca existiu na Grécia um reino ou um império centralizado, né? Uma Grécia que mandou em todas as polis, todas as cidades-estado. Pra você ter uma noção, eram cidades-estado, cada uma diversa, uma da outra, e que nunca teve um rei que mandou em tudo. Nunca teve um reino, um império. Se cair na tua prova, o rei da Grécia. Não, tá errado. Porque o imperador da Grécia... Não tem, tá errado. A gente tem que entender como cidades-estado, cidades diferentes uma da outra, perfeito? E mais uma coisa, se eles são todas diferentes uma da outra, por que chamar todas de Grécia? Boa pergunta. Galera, elas estavam unidas pela sua cultura e pela sua religiosidade, falavam a mesma língua, tinham dialetos diferentes, mas tinham o mesmo idioma, tinham a mesma religiosidade politeísta, né? Às vezes variava em algum ponto ou outro, mas a religiosidade era politeísta e também a cultura em comum. Por conta disso que a gente chama, né? A gente chama de mundo grego ou Grécia clássica para esse conjunto de cidades-estado. Agora, você tinha que ter respondido uma questãozinha, né? Da página 46 e 47, que dizia o seguinte: que características definiam as cidades-estado gregas? A resposta está aí do seu lado. As cidades gregas eram autônomas, ou seja, cada uma tinha uma forma de administração própria, além de seus exércitos próprios, né, seus governantes e por aí vai. Perfeito? Então, no seu livro didático, nós tínhamos uma cruzadinha na página 48 para resolver, então vamos lá. Letra A. Ilha na qual se desenvolveu uma civilização muito rica e grandiosa, cuja cultura ajudou a formar a base da civilização grega posteriormente. Ilha de Creta. Letra B. Denominação atribuída à comunidade gentílica formada por laços familiares que deram origem às polis eram os genos. Dali você coloca geno apenas. Principal cidade de
principal cidade de Creta, conforme a mitologia, havia um minotauro aprisionado em um labirinto nessa cidade. É a cidade de Knossos, a principal cidade cretense. Povo que invadiu a região da Grécia por volta do século XII, submetendo as demais populações da região na servidão. Um povo violento eram os dórios. E chegaram à região da Grécia por volta do século 20 a.C., bastava você olhar no seu material, que estava lá a sociedade, né, os povos aqueus. No seu livro de atividades agora, página 23, você tinha um mapinha e você tinha duas questões, né, para responder, a letra A e a letra B. A primeira dizia o seguinte: cite os povos considerados formadores da Grécia Antiga. Lembre-se que eu falei, não precisa decorar isso, mas você tinha que conhecê-los, né? Então, os aqueus, os eólios, os jônios e os dórios, bastava você ter colocado ali os principais povos que se estabeleceram. Perfeito? B. Cite as características geográficas que contribuíram para o desenvolvimento das atividades marítimas na civilização cretense. Galera, dá uma olhada ali, né, no mapa. Você está vendo, né, que é formado por um litoral totalmente recortado, várias ilhas, né? Então, no litoral ali uma área que não era muito fértil para plantação, então os povos vão se virar a partir do comércio marítimo, principalmente a ilha de Creta, que era uma das regiões mais importantes da Grécia Antiga. Beleza? No exercício número 2, qual foi a principal atividade da civilização cretense? Já meio que vai respondendo uma e a outra, né? A civilização cretense desenvolveu o comércio marítimo como sua principal atividade, perfeito? E olha só 3. Os mitos faziam parte da vida dos gregos antigos. A respeito desse assunto, analise as afirmativas. Número 1. O mito do labirinto e do minotauro simbolizava o poder político e econômico de Creta na região do Mar Egeu. Galera, lembra que o professor falou para vocês, né? Que os fenômenos naturais e sociais eram explicados muitas vezes através dos mitos. Então, galera, verdadeira a primeira. Se você olhar no seu material lá, né, na tua pesquisa que você pode fazer sobre o mito do Minotauro, você vai ver que tem muitos elementos que os gregos acreditavam que aquilo intervia, né? Assim como outros mitos interviam na sua realidade. 2. O Minotauro era um touro que se perdeu. Não era um touro. Ele era uma criatura mitológica, metade humano, metade touro. Tá errada 2. 3. Os mitos são fatos históricos contados em formas de poemas. O mito pode até ser contado numa forma de poema, mas ele não é um fato histórico. O fato histórico é algo verídico, algo que realmente aconteceu. Os mitos, eles são criados, são histórias que misturam elementos fantasiosos, fantásticos, sobrenaturais. Então, errada essa! Beleza? E a próxima, 4, para explicar costumes ou fenômenos da natureza, os mitos são compostos de elementos sobrenaturais fantásticos. Verdadinha essa, então a alternativa correta é a letra D de dromedário. Apenas as afirmativas 1 e 4 estão corretas. Na página 24, questões 4 e 5, vamos lá. A respeito da organização dos povos da Grécia Antiga, assinarem o D para verdadinha e F para falsinha. Os cretenses não exerceram grande influência comercial na região do Mar Egeu. Tá falso, é claro que eles exerceram sim, uma das principais cidades, né? Imagina, o principal povo lá. Então, com toda certeza, exerceram. Os genos eram pequenas comunidades ligadas por laços de parentesco, lideradas pelo representante mais jovem. Quando você vai pesquisar, né? Você olha ali na tua apostila, ali você vai ver certinho no teu material, né? Que os genos eram pequenas comunidades ligadas por laço de parentesco, sim, pelo representante mais velho, né? Mais velho, não é o representante mais jovem, nada a ver. Então, tá falso essa. A polis grega era politicamente autônoma, mas tinha semelhanças culturais com outras cidades-estado, como idioma, religião e costumes? Verdadeiríssima essa, falamos disso. As grandiosas obras arquitetônicas de Knossos, na ilha de Creta, demonstram o luxo e a grandeza dessa civilização? Correto, a civilização cretense. Perfeito. Os genos eram pequenas comunidades ligadas por parentesco que, por causa da necessidade de proteção, uniam-se e formavam as frátrias. Exatamente, né? Os genos, eles iam se juntando, formavam as frátrias se juntando, formavam as tribos se juntando, geravam as polis, tá? E a 5, identifique o nome do conflito que teria ocorrido durante o processo de expansão militar dos gregos, aqueus, e que foi tema do poema Ilíada e citado em Odisseia, ambos atribuídos ao Homero. Galera, Guerra do Peloponeso, Guerra de Troia,
Guerra Greco-Pérsica, Guerra de Ítaca, Guerra de Troia, letra B, perfeito, falamos disso, ok? Então, essas são as atividades que você tinha que ter feito e agora corrigimos. E é isso aí, galerinha, espero que vocês tenham curtido a correção, espero que vocês tenham tirado suas dúvidas. Estamos aí sempre para ajudar você no que você precisar, beleza? Então logo estaremos juntos novamente. Aquele abraço, Colégio Positivo, sou o professor Nascimento. Tchau!